Para começar a nossa aula, vamos pensar, em primeiro lugar, em algumas perguntas que vão nortear a nossa aula. Em primeiro lugar, sobre a formação do conhecimento científico. O que é uma teoria? Qual que é a relação entre a teoria e a prática? Para que essa teoria serve? O filósofo Alexandre Poiré tem um texto interessante intitulado Do Mundo do Mais ou Menos ao Universo da Precisão. E nesse texto ele fala para a gente sobre a formação do conhecimento lá na Grécia Antiga. Os gregos, eles tinham uma relação bem interessante com o conhecimento. Conhecimento era a forma de eu ter acesso aos deuses, era a forma de eu me aproximar do universo, do cosmos, que era o lugar da perfeição. Então, a natureza e a ordem cosmológica, eles são sempre perfeitos e por isso devem ser imitados pelos seres humanos e também contemplados por eles. Daí que conhecer não tem qualquer relação para os gregos com uma prática imediata. E Alexandre Poiré nos coloca a seguinte questão: por que os gregos detinham conhecimento sobre matemática, geometria, física, conhecimentos esses que propiciariam a eles inventarem muitas das máquinas, muitos dos instrumentos que nós temos a partir do século XVII no mundo, mas eles nunca fizeram isso. Ou seja, eles tinham o conhecimento teórico para criar essas máquinas, mas eles não o fizeram. E Poiré nos diz, não o fizeram porque não se propuseram a fazer isso, já que para eles o conhecimento não era uma forma de eu criar tecnologias e de eu fazer coisas que transformassem o mundo. O conhecimento era apenas um meio de eu me aproximar desse mundo da perfeição. Por isso ele é basicamente contemplação. Vejam que essa relação com o conhecimento vai mudando ao longo do tempo. Lá na Europa, já dando um pulo histórico, no século XVI para o século XVII, vão aparecer figuras que vocês já certamente já ouviram falar, como Galileu, Copérnico, Kepler e mais tarde Newton. Esses que a gente chama dos cientistas modernos, os primeiros cientistas modernos, vão modificar a forma como nós nos relacionamos com o conhecimento. Ali, o conhecimento ele está intrinsecamente ligado à explicação matemática da natureza. E essa explicação matemática não é só e apenas um conhecimento, explicação, uma descrição. Ela também abre a possibilidade para a reordenação do mundo, a reordenação da natureza. Então, olha como é que já muda a perspectiva de como a teoria vai estar presente no mundo, já não mais naquele mundo cosmológico, no universo, agora é no mundo do aqui e agora, né? No mundo que é palpável e que é vivido no cotidiano pelo ser humano. Bom, essa visão de que a natureza pode ser reorganizada e que os conceitos explicam o cotidiano vai ser, de fato, consolidada ao longo do século XVIII e do século XX, em que o conhecimento científico ele passa a estar atrelado intimamente à elaboração de uma técnica. Ou seja, não é mais o conhecimento pelo conhecimento, como era lá na Grécia. Agora, todo conhecimento que é produzido, ele tem que estar atrelado à elaboração de uma técnica que gere tecnologias, desenvolvimento de tecnologias. Essa visão da relação entre ciência e técnica, ela está intimamente ligada ao pensamento racionalista. A relação entre ciência e técnica, que esses cientistas vão propiciar, faz com que nós pensemos também de um outro modo a forma como nós vamos produzir e vamos conhecer o mundo, né?
o racionalismo, o projeto racionalista, ele está intimamente ligado também com a hegemonia da ciência como forma de explicação do mundo. Então, a ciência passa a ser o saber por excelência. Tudo que nós vamos explicar no mundo é a ciência que vai explicar. Essa hegemonia implica necessariamente num afastamento de outros modos de conhecer, né? Outras formas de conhecimento passam a ser vistas como não conhecimento, como algo irracional e, portanto, algo que tem que ser eliminado. Lembrem que lá no século XVIII nós temos uma postura fortemente anticlerical, né? Todo conhecimento religioso, todo conhecimento que vem do âmbito místico, religioso, vai ser excluído como não conhecimento, como conhecimento irracional. Então, basicamente, ali nós temos, a partir do século XVIII, o nascimento do que eu poderia chamar de fetiche da ciência, né? A ciência passa a ser o grande modo de se interpretar o mundo, mas ele também passa a ter um caráter quase que absoluto, inquestionável. E olha como isso é algo, até certo ponto, paradoxal, porque a ciência, ela nasce com a ideia de que é possível questionar tudo no mundo. Então, a base da ciência é o questionamento. Ao mesmo tempo, na medida em que a ciência se torna um modo hegemônico de conhecer, ela passa a ser um conhecimento quase que inquestionável. Os cientistas são os novos sacerdotes na modernidade. Ou seja, aquilo que o sacerdote era lá na Idade Média, né? Aquele que produzia um saber inquestionável, o saber do próprio Deus, lá no século XVIII, quem vai ocupar esse lugar do sacerdote é o cientista. Lembrem que quando a gente quer, hoje em dia, numa discussão, ganhar essa discussão, calar nosso interlocutor, a gente fala o que com ele? Foi cientificamente provado. Tal coisa foi cientificamente provada. Ou seja, nós estamos falando para ele, você não pode questionar, né? Porque se a ciência disse, então é daquele jeito. O que a gente não percebe quando a gente faz essa fala é que todo conhecimento científico é falível, ele é para ser questionado. Então, o fato de eu questionar um conhecimento científico é, na verdade, parte do próprio desenvolvimento da ciência. Então, olha o paradoxo que se instala na modernidade. A ciência abre para a gente a possibilidade, um modo de conhecer o mundo, que é constantemente um modo de questionamento, e, ao mesmo tempo, a ciência ela é erigida a um lugar de quase que um pensamento mitológico, inquestionável, dogmático. Bom, há outro fator que vai ser importante, que principalmente vai ser assentado ao longo do século XIX, início do século XX, que é a consolidação do modo de produção capitalista. Então, a gente falava sobre a relação entre ciência e técnica, e esse modo de relação entre ciência e técnica vai ser aliado ainda a um modo de produção capitalista, que é um modo de produção e de consumo em massa. Então, vejam, o fato do capitalismo ter se assentado como um modo de produção hegemônico ao longo de todo esse período, que vai do século XIX em diante, faz também com que haja uma pressão sobre a ciência para que todo o conhecimento produzido por ela seja um conhecimento que tenha como função, como utilidade, a produção capitalista. Então, não basta desenvolver tecnologia. Agora eu tenho que desenvolver tecnologias úteis ao capitalismo, úteis ao mercado. Como fazer com que a produção e o consumo em massa se aproveitem desse conhecimento tecnológico e que esse conhecimento tecnológico tenha uma utilidade a serviço dessa economia. Além disso, não podemos esquecer que não há como compreender a modernidade sem compreender que ela também tem um projeto político, que é o projeto de consolidação do Estado Nacional, né? O Estado Nacional vai ser o formato político, político-jurídico, até podemos dizer, de organização da sociedade.
E esse projeto político, ele também está atrelado ao conhecimento científico. Então, a ciência também está a serviço da consolidação do Estado Nacional. Então, vejam, a ciência passa a ser um elemento central de produção de conhecimento a serviço do mercado e a serviço do Estado Nacional, desses dois grandes projetos que são consolidados a partir do século XIX. Muito bem, se a gente pensa isso, esse primeiro resumo que a gente fez aqui geral sobre conhecimento, vamos pensar isso à luz da universidade, à luz das faculdades de direito. Né? O que isso vai significar para as faculdades de direito? Vejam, a universidade, a ideia de uma estrutura universitária, ela vai surgir, como vocês talvez saibam, na Idade Média. A primeira universidade que nós vamos ter no mundo ocidental é a de Bolonha, né? E essa universidade de Bolonha, lá na Idade Média, ela surge já dentro de uma sociedade que é estratificada. Essa estratificação social não é questionada, né? Ela é naturalizada. Então, a partir disso, o conhecimento que é produzido pela universidade, ele é um conhecimento crítico, é um conhecimento que busca uma análise da cultura, mas que está diretamente ligado à formação de elites, e o conhecimento é para ser para poucos. Ele nasce como sendo para ser para poucos, porque a sociedade já é estratificada per se, e isso não é questionado. Agora, o conhecimento, como nós falamos a respeito dos gregos, né, na antiguidade, ele é um conhecimento que tem um valor por si próprio. Vejam que na Idade Média, por exemplo, embora a gente possa dizer que o conhecimento das universidades serve sim ao poder, ele de alguma maneira está atrelado, de fato, ao poder dos reis, por exemplo, e da própria Igreja Católica, essas ligações são menos explícitas, né? Por quê? Porque eu não tenho realmente um compromisso da produção desse conhecimento, como nós falamos, com uma tecnologia que esteja a serviço desse poder. Então, o conhecimento serve sim ao poder, mas essas ligações que vão ser explícitas na modernidade não são, naquele momento, tão explícitas assim. Basicamente, as universidades, elas têm a função, lá na Idade Média, de acúmulo de conhecimento. É o acúmulo que interessa. Lembrem daquelas cenas de filmes medievais em que você tem os copistas, né? Você tem aquele sujeito que fica ali copiando livros e garantindo que esses livros façam parte de um acervo, de uma biblioteca, que não é uma biblioteca para ser consultada, ela é uma biblioteca para guardar esses conhecimentos, para acumular esses conhecimentos, sem necessariamente esses conhecimentos terem que virar uma coisa prática, né? Então, basicamente, o direcionamento das universidades é o acúmulo desses conhecimentos e uma compreensão geral de mundo, que parte de quatro formas comuns de conhecimento, ou de quatro formas mais consolidadas de conhecimento: a filosofia, a teologia, o direito e a medicina. Então, naquele momento, quando a gente fala estamos falando nesses quatro âmbitos: filosofia, teologia, medicina e direito, que são considerados os conhecimentos por excelência. Todos eles relacionados entre si. Então, você não tem, por exemplo, a ligação desses conhecimentos universitários com uma profissionalização. O sujeito não vai para a universidade para aprender direito, para ele poder praticar o direito num fórum. Esse não é o foco. O foco é eu conhecer em geral, eu ter conhecimentos gerais sobre o universo, sobre o mundo, né? Eu ser erudito, é isso que interessa na Idade Média. Bom, ao longo do desenvolvimento da ciência, isso muda radicalmente. A universidade passa a ser um centro de saber. Essa hegemonia do saber, como nós já explicamos, ela é colocada a serviço do mercado e do Estado Nacional. Então, ali há uma mudança de perspectiva
de para que serve a universidade, qual seria a função da universidade. A universidade, já na modernidade, ela passa a ter a função de produzir conhecimentos que vão servir à profissionalização, e nós vamos voltar nesse ponto. Mas antes da gente chegar nesse ponto, eu gostaria de voltar um pouquinho para falar do Brasil, um pouco do Brasil e da formação das universidades e, antes disso, das faculdades de Direito no Brasil. Bom, as faculdades de Direito no Brasil, elas vão ser criadas em 1827. Nós temos duas faculdades de Direito que estão ali no início, né, nos primórdios do Império Brasileiro, que são a Faculdade de Direito de São Paulo e a Faculdade de Direito de Olinda, que é uma faculdade que depois é transferida para Recife, né? Então, para que foram criadas essas duas faculdades de Direito? Se vocês olharem numa publicação muito interessante do Senado Federal, que são os Anais da Assembleia Nacional Constituinte de 1823, você tem lá um debate entre os vários constituintes que fizeram parte dessa Assembleia, que talvez vocês saibam, foi desfeita por Dom Pedro I, que depois de desfazer a Assembleia, modificou algumas coisas no projeto de Constituição que essa Assembleia tinha feito e outorgou a Constituição, a primeira Constituição brasileira, que é de 1824. Mas essa Assembleia chegou a funcionar durante 1 ano e meio, mais ou menos, e a discussão que ela realizou ali ao longo desses anais, está publicado esse debate, é bem interessante, porque ali você vê os debates que consumiam essas pessoas que tinham uma função, a função de criar, de consolidar um Estado-nação que estava começando do zero. Então, o Brasil se torna um Estado nacional autônomo, já não mais uma colônia. Bom, então qual é nosso compromisso? Consolidar esse país, fazer com que ele se torne um Estado nacional. Nesse projeto de Estado-nação, que está ali no início, um dos temas centrais para o Estado-nação é a educação. O que nós vamos fazer com a educação? Bom, lá nos anais tem uma discussão interessante, porque a primeira coisa é o seguinte: olha, nós temos em caixa, né, lá no Tesouro Nacional, ele tem X dinheiro ali para investir em educação. Como nós vamos investir esse dinheiro? Havia duas opções. Ou a gente investe em ensino fundamental e a gente cria uma rede de universalidade desse ensino, alfabetizando e ensinando as matemáticas básicas para a população em geral, ou a gente investe em universidade. E aí, alguns poucos vão ter acesso, e essas pessoas é que vão se tornar, no final das contas, aqueles que vão governar o país. Então, olha como é que um Estado Nacional está marcado pela sua história. Naquele momento histórico, em 1823, o Brasil fez uma opção política. Ele tinha a opção entre investir no ensino fundamental geral ou no ensino superior. E ele optou por quê? Imaginem vocês, pensem vocês, por que ele optou? Quem pensou ensino superior acertou. Então, pegou-se esse investimento e se disse, vamos investir em ensino superior porque nós precisamos de uma elite pensante que seja capaz de governar esse país e representar esse país. E aí, num segundo momento, esses constituintes pensaram o seguinte: bom, vamos investir em ensino superior em quais cursos? Que cursos nós vamos abrir? Nós já tínhamos um curso que funcionava desde 1808, ou seja, com a vinda da Casa Real Portuguesa para o Brasil, a Bahia abriu um curso de medicina. Então, esse curso já funcionava. E já em 1827 se pensou, bom, que tipo de curso poderia consolidar esse projeto de país que nós queremos? E aí, naquele período, se pensou o direito. Porque o direito, vejam, o direito aqui não está sendo pensado como um curso profissionalizante, técnico, que permite você, novamente, ir ao fórum, né, e saber como abrir um processo, como propor um processo.
A questão ali é outra, é como formar pessoas que tenham uma visão humanista geral, que seja capaz de pensar o Brasil e a sua governabilidade. Tanto é que se você olha para a formação desses cursos de direito do Império, você vai ver que grande parte dos nossos grandes autores da literatura brasileira, dos grandes jornalistas, todos saem das faculdades de Direito. Então, a faculdade de Direito não formava só advogado, formava, inclusive, pessoas que são reconhecidas hoje como os grandes autores da literatura, os grandes autores das ciências sociais, os grandes autores de outras áreas, do jornalismo, enfim. Então, isso é interessante, né? A gente vê como é que esse saber ele não estava ainda ligado a uma técnica, a dominação de uma técnica, mas, ao contrário, a uma visão geral do que seria o país e como governar o país. Muito bem. O que acontece lá em 1930, então lá no Estado Novo, é que as universidades, já lá na década de 20, 30, começam a surgir as universidades no país. Então, antes disso, nós tínhamos faculdades autônomas, ou como se dizia, faculdades livres, né? E aí depois, a partir de 1920, nós começamos a ter no Brasil estruturas universitárias. E em 1930, com o Estado Novo, essas universidades vão receber uma atribuição. A atribuição ela está intimamente ligada à formação de um Estado nacional e de um projeto de nação. O Brasil sempre teve um problema, desde os seus primórdios. E o problema era como nós consolidamos um Estado-nação se nós não temos nação. O que eu quero dizer com isso? Olha, nação, em 1824, em que mais da metade da população brasileira era de escravos, como é que a gente pode falar nação se eu sequer tenho pessoas livres? Né? A maioria não é livre. Então, isso, desde o início do Brasil, é um grande problema. É como a gente fazer com que a gente tenha, de fato, uma nação, uma identidade nacional. Esse é um dos grandes projetos do Estado Novo em 1930. É consolidar de vez a ideia de que o Brasil é uma nação e que tem uma identidade nacional. E as universidades vão ser um dos elementos-chave para isso, um dos lugares-chave para a construção desse projeto de Estado-nação. É daí que, durante este período, mesmo em plena ditadura, nós temos nas universidades um espaço para crítica, para novas teorias e para abordar os problemas brasileiros, porque isso era uma questão chave ali naquele momento. Mesmo assim, a tradição não falava a favor desse projeto, porque quando a gente vê o que eram as faculdades desde 1827, que é o caso ali das faculdades de Direito, essas faculdades sempre tiveram um viés crítico e cultural fortíssimo, a formação era muito sólida, em termos de conhecimentos humanísticos, de acesso aos principais textos, aos principais debates que aconteciam em Europa. No entanto, essa elite que estava sendo formada nessas universidades tinha um baixíssimo compromisso com os problemas nacionais, com os problemas sociais. Né? Embora, por exemplo, os bacharéis em Direito, lá no século XIX, tivessem um conhecimento profundo das teorias liberais europeias, embora eles tivessem acesso a textos como o texto de Jean-Jacques Rousseau e todos os textos que embasaram a Revolução Francesa, embora eles lessem todos os textos dos autores federalistas norte-americanos, eles tinham acesso a isto, eles não pensavam essas teorias no contexto brasileiro. Haja vista que muitos deles nem sequer se envolveram com questões tão graves como essa da escravidão no Brasil. Quer dizer, como você tinha um Estado liberal no Brasil, como está lá na Constituição de 1824, que na Constituição está escrito todos são livres e iguais,
e, no entanto, você tinha um país de escravos. Olha as contradições, olha os paradoxos. Como é que o conhecimento não é colocado a serviço de um compromisso social, né? Então, essa tradição era uma tradição extremamente perversa, uma elite que, de fato, não pensava o país. Quero dar um exemplo do impacto que gerou a publicação, em 1904, no início do século XX, portanto, dos Sertões e de Canudos, obras de Euclides da Cunha. Porque a elite paulista e a elite lá no Rio de Janeiro também se surpreendeu com os relatos de Euclides da Cunha. Falou, olha, de onde que você tira esses relatos, né? Você inventou essas histórias ali dos sertões? E Euclides da Cunha falou, não, eu subi em cima de um burrinho, de uma mula, e fui lá no sertão ver como é que as pessoas moram no interior do Brasil. A elite paulista, a elite carioca, que as elites universitárias, né, ali no período, não conheciam o interior do Brasil. Elas não conheciam a realidade que se vivia no interior do Brasil. Elas conheciam muito mais a Europa do que a própria realidade do interior do Brasil. Então, esse vai ser um problema e vai ser um obstáculo para o projeto do Estado Novo. Uma elite que não está acostumada a pensar as teorias à luz dos problemas nacionais. Bem, uma outra questão que eu gostaria de colocar para vocês. Dando um pulo histórico, lá em 1960, nós começamos a ter, principalmente por conta de estudos que a USAID vai fazer junto à Fundação Getúlio Vargas, sobre uma reforma do ensino jurídico no país. É preciso reformar o ensino jurídico. Esse momento vai ser importante, porque até então, o ensino jurídico estava muito atrelado a esses conhecimentos humanísticos, a essa formação humanística, e atrelado, até certo ponto, a um projeto de Estado-nação, que, como nós falamos, tem os seus obstáculos. Agora, em 1960, o que vai acontecer é que o projeto de reforma de ensino jurídico, naquele momento, vai dar uma guinada tecnicista. Então, a questão que se coloca naquele momento é: as faculdades de Direito não preparam para o mercado de trabalho. Um mercado que está cada vez mais atrelado a interesses internacionais. Então, como é que nós fazemos com que esses bacharéis estejam preparados para enfrentar um mundo globalizado e um mundo em que o mercado e a industrialização vão ser temas fundamentais. E esse projeto de reforma de ensino jurídico, que vai acontecer principalmente já durante a ditadura militar, após 64, ele vai dar essa guinada tecnicista nos cursos de Direito. Claro que essa guinada tecnicista ela tem também motivações políticas, porque no contexto da ditadura militar, era de fato interessante eu desmobilizar politicamente as faculdades de Direito, que tinham já uma mobilização política em torno de um debate sobre as questões nacionais. Então, eu desmobilizo esses movimentos políticos, por exemplo, criminalizando o movimento estudantil, um exemplo, e a guinada que se dá, então, olha, as faculdades de Direito vão formar pessoas que sejam boas de fórum, consigam sair e ter o expertise necessário para trabalhar nas grandes empresas, para servir como assessores jurídicos dessas grandes empresas. Bem, essa visão mercadológica do ensino jurídico, ela vai ganhar um corpo lá na década de 80 e na década de 90, com um projeto neoliberal, que vai ser extremamente forte nas universidades e, obviamente, nas faculdades de Direito. Agora, o interessante é ver que esse projeto neoliberal, que está muito presente nas faculdades de Direito, já na década de 80 vai contrastar com um outro projeto, que nasce com a redemocratização do Brasil a partir de 1985. Então, ali se consolida uma situação muito mais complexa para as faculdades de Direito.
Porque, por um lado, nós temos esse projeto que vem da época da ditadura, de uma guinada tecnicista e mercadológica das faculdades, inclusive com o crescimento das faculdades privadas no Brasil. Por outro lado, nós temos um projeto que está sendo debatido ao longo de 1985 e que se consolida na Constituição de 88, de redemocratização e de compromisso da educação e da educação superior com essa redemocratização. E aí as faculdades de Direito têm uma pressão também para que esse projeto de redemocratização se consolide. Ao meu ver, gente, eu acho que ali nascem dois grandes projetos que são antagônicos e que se chocam diversas vezes. Muitos dos conflitos que a gente vive hoje nas faculdades de Direito, na universidade pública, nas universidades privadas, na minha interpretação, tem a ver com esses dois projetos paralelos que se constroem. Né? Um projeto mais mercadológico, neoliberal, e um projeto contra-hegemônico, democratizante. Então, esses dois projetos, como é que eles vão conviver? É possível essa convivência? Bem, do ponto de vista da Constituição de 88, se a gente for olhar para a Constituição fez uma opção dentre esses dois projetos. Ele fez a opção para que o ensino esteja atrelado à consolidação da democracia. Claro que ele sofre as pressões desse outro projeto mercadológico. Mas a opção constitucional é por um ensino que seja democratizante, um ensino que seja aberto à sociedade, um ensino comprometido com um projeto de Estado-nação, com a construção de um projeto de Estado-nação, que leve em consideração uma sociedade plural, uma sociedade de direitos, uma sociedade em que as desigualdades sociais têm que ser enfrentadas. Então é interessante a gente ver como contrastam esses projetos e como eles de alguma maneira se chocam o tempo todo. Num projeto nacional que tenha como compromisso não só aquela formação humanística do início do século XX, né, que faz parte da nossa história das universidades e das próprias faculdades de Direito, que também não esteja somente comprometido com o ensino tecnológico, tecnicista. Ou seja, hoje também não dá para ter a ilusão de que o ensino jurídico vai estar descasado, apartado das pressões do mercado, porque isso também faz parte dessa construção. Mas a questão é como a gente faz isso, como é que a gente harmoniza esses projetos antagônicos, de maneira a que o foco seja a responsabilidade social dessas faculdades de Direito. Ou seja, como é que o ensino que é dado nas faculdades de Direito está atrelado ao cumprimento dessas pressões, mas sem sucumbir a elas, pensando como ele pode, na verdade, construir, consolidar o projeto de democratização. Então, esse é um desafio gigantesco, na verdade. E aí vem o nosso último tópico da aula de hoje. Bom, quando a gente pensa na relação entre universidade e movimentos sociais, o primeiro ponto que terá que ser desafiado é o próprio conhecimento universitário. Ou seja, a ideia de uma unidade, de uma universalidade. Porque os movimentos sociais trazem para nós uma pluriversalidade, trazem para nós conhecimentos que aquela reforma, né, da ciência moderna, que vai fazer com que o conhecimento científico esteja acima de todos, não se sustente mais. Quer dizer, o conhecimento científico ele nos fornece informações importantes, visões importantes de mundo, mas elas não são as únicas visões possíveis. E um dos primeiros desafios que nós temos é fazer com que o conhecimento científico produzido na universidade e nas faculdades de Direito dialogue com outros tipos de conhecimento que não são inferiores a ele, são iguais a ele. E são tão importantes para a interpretação do mundo quanto o conhecimento científico. Então, esse é o primeiro desafio a ser enfrentado. Um segundo desafio é a contextualização.
como nós falamos, nas nossas tradições históricas, as faculdades de Direito não estão muito acostumadas a pensar os problemas do aqui e agora, os problemas que são enfrentados pelas pessoas comuns no seu dia a dia. Como vamos fazer com que o nosso ensino, nossa pesquisa, nossa extensão nas faculdades de Direito esteja compromissada com esses problemas que estão no contexto brasileiro? Os movimentos sociais, eles nos ajudam a pensar isso, porque eles trazem para a universidade esse contexto. Eles apresentam para a universidade os problemas que eles vivem no dia a dia e desafiam a universidade a pensar uma solução para esses problemas. Terceiro, uma universidade que queira dialogar com os movimentos sociais vai ter que pôr fim a duas coisas que têm sustentado as faculdades e as universidades até hoje. Primeiro, as certezas. A gente se assenta sobre as certezas científicas como se elas fossem inquestionáveis. E no momento em que você tem um diálogo entre saberes, você vai ver que o seu saber nem sempre é o saber que explica melhor o mundo. Então, essa humildade que as faculdades de Direito têm que ter frente a essa pluriversalidade é um aprendizado. Nós vamos ter que aprender a fazer isso. Segundo, fim das hierarquias. A universidade ela está assentada em hierarquias, assim como também o direito, as estruturas jurídicas, elas se assentam em hierarquias. Mas quando nós pensamos na relação entre faculdades de direito e movimentos sociais, nós vamos ter que desmontar essas hierarquias, porque elas não funcionam para esse diálogo. Nós vamos ter que pensar modos de gestão, modos de produção do conhecimento, modos de diálogo que sejam horizontais. Senão, a gente não anda muito para frente. De maneira que movimentos sociais eles podem ajudar a universidade. Primeiro, a pensar as pautas de pesquisa e extensão que vão ser realizadas. Então, ao invés do pesquisador, que acha que sabe tudo, pensar assim, qual que é o meu interesse de pesquisa? O que eu quero pesquisar? Ele espera que a sociedade traga para ele os interesses de pesquisa da sociedade. E ele se propõe a colocar o seu expertise a serviço da sociedade. Olha, eu sei fazer pesquisa, então eu vou fazer a pesquisa que a sociedade quer que eu faça, e não aquela que me interessa mais. Então, há uma inversão aqui das pautas de pesquisa. Quem traz as pautas de pesquisa e de extensão são os movimentos sociais, e não a universidade impondo suas pautas de pesquisa sobre a sociedade. A outra coisa, nós precisamos aprender a teorizar sobre as inferioridades sociais, sobre as discriminações, sobre a desigualdade social. Isso é fundamental, porque é isso que nós vamos ver quando a gente entra em contato com os movimentos sociais. O que os movimentos sociais vão denunciar para quem está dentro da universidade é que a estrutura social brasileira é uma estrutura profundamente desigual. Uma estrutura em que essas desigualdades vão ter que ser superadas em algum momento. Qual o papel da universidade e das faculdades de Direito no desmonte dessas desigualdades sociais? Essa é uma questão a ser pensada. E, finalmente, a necessidade de uma revolução epistemológica. O que isso significa? Nós vamos ter que pensar cientificamente, só que de maneira diferente do que faziam aqueles cientistas lá do século XVII, do século XVIII, que pensavam a ciência como esse saber absoluto. Na verdade, nós vamos ter que pensar em que medida as ciências são conhecimentos que são gerados a partir de um senso comum, são gerados a partir de conhecimentos comuns. Como nós vamos nos relacionar com esses conhecimentos comuns? Só assim, talvez, a gente comece a ter uma transformação nas nossas faculdades de Direito. Eu queria agradecer a todos vocês a atenção e espero que essa aula tenha permitido a vocês pensarem alguns pontos para debate entre os seus colegas, entre todos vocês. Muito obrigada.